Minha esposa me traiu, e ligou pro departamento de crianças e famílias dizendo que eu batia nos nossos filhos. Quando os investigadores bateram na minha porta, eu apenas disse, perfeito. Agora a verdade vai sair da boca deles, não da sua. A expressão dela quando ouviu isso, acabou com o jogo. Estou trocando um painel de disjuntores em um shopping de lojas. Quando meu telefone toca com um número estranho, a mulher do outro lado diz que ela é do departamento de crianças e famílias e que eles precisam vir à minha casa hoje para investigar uma denúncia. Eu falei tipo investigar o quê? Ela diz que alguém denunciou que eu estou causando dano físico aos meus filhos. Eu literalmente deixei a chave de fenda cair, falei para ela que deve ter algum engano. Eu tenho 2 adolescentes que estão perfeitamente bem. Quem ligou está mentindo. Ela diz que mesmo assim eles têm que verificar. É a lei e eles vão estar na minha casa às 4 da tarde. Eu desliguei e imediatamente soube quem fez aquela ligação. Minha esposa, a mesma mulher que eu peguei 48 horas antes com outro cara. Olha, eu tenho 47 anos, estou casado há 18 anos. Nós temos 2 filhos, uma filha de 16 anos e um filho de 14 anos, moramos em Orlando, temos uma casinha de 3 quartos que mal cabe todo mundo. Eu sou eletricista, trabalho residencial e comercial, o que pagar as contas. E ela é recepcionista em uma agência de seguros. Entre nós dois, a gente ganha uns $70 mil por ano, o que na Flórida significa que a gente se vira, mas não vive no luxo. As crianças são ótimas, a filha está na banda marcial, toca clarinete, o filho curte skate e videogame. Vida normal de subúrbio, você acharia, né? Só que não tem sido normal há um tempo. Comecei a perceber coisas estranhas há uns 5 meses atrás. Minha esposa sempre foi meio caseira, nunca ligou muito pra sair, mas de repente ela tem um monte de coisas depois do trabalho, drinks com colegas de trabalho, fazer compras que levam 3 horas, ir no Rose e no Target e voltar com uma coisa só. O jeito dela mudou também, começou a usar maquiagem pro trabalho quando nunca usava, comprou roupas novas pra ela, falando em talvez voltar a malhar. Eu achei que talvez ela estivesse passando por alguma coisa, sabe, tipo crise de meia-idade ou sei lá. Tentei ser compreensivo, mas os hábitos dela com o celular realmente chamaram minha atenção. Ela recebia mensagens e o rosto dela se iluminava, aí via eu olhando e o rosto voltava a ficar neutro. Começou a deixar o celular no bolso em vez de deixar em cima da bancada como fazia antes. Trocou a tela de bloqueio de uma foto das crianças para uma foto genérica de flor. E o principal, ela parou de me deixar usar o celular dela para qualquer coisa. Antes era tranquilo, se meu celular estivesse descarregado eu pegava o dela para pesquisar alguma coisa. Sem problema. Agora, se eu só esticasse a mão para pegar, ela arrancava. Como se eu estivesse tentando roubar o número do seguro social dela. A vida sexual foi de razoável para inexistente também. Mas honestamente, isso acontece em casamentos às vezes. Então eu não pensei muito nisso no começo. Aí há uns 2 meses atrás, ela começa a ter essas reuniões tarde no trabalho. Uma vez por semana, depois 2 vezes por semana. A agência de seguros ficando aberta até 9 da noite para reuniões. Isso não batia. Uma noite eu passei de carro no escritório dela por volta das 7h30. O estacionamento estava vazio exceto o carro do chefe. Ela não estava lá. Então, onde ela estava? Eu não falei nada. Só guardei aquela informação. Uma semana depois, mesma coisa. Reunião tarde, mas eu passo de carro e o carro dela não está lá. Foi aí que eu soube que tinha coisa errada de verdade. Eu não me orgulho do que fiz depois, mas eu comprei um daqueles rastreadores Chile, daqueles que as pessoas colocam nas chaves. $30 na Best Buy. Não tinha na loja. Tive que pedir online. Colei no porta-luvas do carro dela embaixo de uns guardanapos onde ela nunca ia olhar. Na próxima noite de reunião tarde, eu fiquei olhando o aplicativo no meu celular. Ela sai do trabalho às 5h30 como sempre, mas em vez de ir para casa, ela dirige até um condomínio de apartamentos. Fica lá 3h30. Meu estômago afundou. Eu soube na hora o que estava acontecendo, mas precisava ver com meus próprios olhos. Na semana seguinte, ela me fala que tem outra reunião tarde. Quarta-feira à noite, eu falo sem problema. Vou pedir comida para mim e para as crianças. Assim que ela sai, eu falo para minha filha ficar de olho no irmão. Preciso sair rapidinho para uma coisa do trabalho. Dirijo até aquele condomínio de apartamentos e lá está o carro dela. Estacionei na rua de baixo e esperei. Uns 20 minutos depois, por sorte, a porta de uma unidade no térreo abre e ela sai pro pequeno quintal com um cara. Os dois segurando taças de vinho, rindo de alguma coisa. Aí ele se inclina e beija ela e ela retribui o beijo. Eu tirei o celular e comecei a gravar vídeo. Peguei uns 45 segundos deles lá fora se beijando e conversando antes de eles voltarem pra dentro.
Aí tirei fotos do carro dela na vaga, fotos do número do apartamento, tudo junto por quase 2 décadas, 2 filhos, e ela fazendo amassos com um cara no apartamento dele enquanto me dizia que estava em reunião de trabalho. Finalmente, dirigi para casa, fui direto para a garagem, fiquei sentado na minha caminhonete no escuro sei lá por quanto tempo. Ela chegou em casa por volta das 9h30, entrou de bom humor, perguntou se as crianças comeram, disse que a reunião dela se prolongou. Eu só fiz joinha, não falei uma palavra sobre o que eu tinha acabado de ver. No dia seguinte, no trabalho, passei a manhã inteira pesquisando advogados de divórcio no Google, tentando decidir o que fazer. O problema era que advogados querem dinheiro adiantado. Taxa inicial de 2.000, 3.000, alguns queriam 5. A gente tinha uns 14 mil dólares na poupança, mas era para emergências e se eu tirasse um pedação ela ia ver na hora. Encontrei uma advogada que falou que faria consulta grátis, então dirigi até o escritório dela aquela tarde, mostrei o vídeo, as fotos, os dados do rastreador mostrando todas as vezes que minha esposa tinha ido para aquele apartamento. Ela me disse que a Flórida é um estado de divórcio sem culpa, então a traição tecnicamente não importa pro divórcio em si, mas pode importar para outras coisas se eu conseguir provar que ela estava gastando todo o dinheiro dela no caso. Ela disse que pegaria meu caso por 1.800 dólares adiantado. Eu falei que precisava de uns dias para juntar o dinheiro. Naquele fim de semana, decidi que tinha que confrontar ela. Domingo de manhã, as crianças ainda estavam dormindo, elas dormem até meio-dia ou mais nos fins de semana, e eu a encontrei na cozinha fazendo café. Tirei o celular e só mostrei para ela, exibindo o vídeo dela beijando aquele cara. Ela parecia estar em transe quando percebeu o que estava vendo. Não falou nada por 1 minuto, só ficou olhando para o celular. Aí perguntou de onde eu tinha aquilo. Eu falei que segui ela. Ela perguntou quando. Eu falei quarta-feira à noite quando ela disse que tinha uma suposta reunião tarde. Ela tentou explicar, disse que não era sério, disse que só aconteceu, e a coisa mais chocante que ela disse foi me dar tempo para ela terminar. Eu não acreditei. Simplesmente falei para ela que já era tarde demais para isso. Eu ia entrar com o divórcio. Foi aí que ela surtou, começou a gritar comigo sobre como eu invadi a privacidade dela, como eu a segui como um tarado, como eu ousava espionar ela. Eu falei que ela perdeu qualquer direito à privacidade quando começou a me trair pelas costas. Ela disse que eu estava exagerando. Não era tão sério entre eles. Eu falei não, acabou. Ela precisa decidir onde vai ficar porque eu quero ela fora de casa. Ela disse que essa casa também é dela, e ela não vai a lugar nenhum. Beleza, eu falei, então eu saio, mas... de um jeito ou de outro, eu vou entrar com o divórcio e vou pedir a guarda total das crianças. Isso realmente a deixou louca. Ela gritou que eu nunca ia ficar com as crianças, que ela é a mãe delas, que nenhum juiz ia tirar elas dela. Eu só saí da cozinha naquele momento. Segunda e terça foram tensas pra caralho. A gente mal se falava, só se movia pela casa como fantasmas. As crianças sabiam que tinha alguma coisa errada, mas eu ainda não tinha contado pra elas, queria esperar até ter tudo organizado. Na manhã seguinte, fui trabalhar normalmente, tinha um serviço num shopping de lojas, passando fiação nova para umas lojas que estavam reformando. Por volta do meio-dia, recebi aquela ligação do Departamento de Crianças e Famílias dizendo que precisavam vir investigar uma denúncia. Saí do trabalho mais cedo, cheguei em casa, e esperei. 4 em ponto, 2 pessoas aparecem com crachás e pranchetas, um homem e uma mulher, os dois provavelmente na casa dos 30, cara bem séria. Eles se apresentaram e disseram que precisavam falar comigo sobre alegações de que eu estava abusando fisicamente das minhas crianças. Que porra é essa? Eu perguntei. Quem fez a denúncia? Eles falaram que não podiam revelar essa informação. Eu falei na lata. Foi minha esposa. Ela está mentindo. A gente está se divorciando e ela está tentando me fazer parecer o vilão. Eles falaram que independente de quem fez a denúncia, eles tinham que investigar. Perguntaram se as crianças estavam em casa. Minha filha estava, tinha acabado de voltar do ensaio da banda. Meu filho ainda estava na casa do amigo na rua de baixo. Perguntaram se podiam falar com minha filha em particular. Eu falei, claro. Falem com ela o quanto quiserem, porque eu nunca botei a mão nela nem no meu filho. Levaram ela para o escritório de casa e fecharam a porta. Eu fiquei no corredor, surtando porque eu sabia o que minha esposa estava tentando fazer. Uns 30 minutos depois, eles saem. Minha filha estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas parecia mais brava do que assustada. Os investigadores me perguntaram se eu podia chamar meu filho para voltar para casa para eles entrevistarem ele também. Liguei para ele, falei para voltar para casa agora. Enquanto esperávamos, eles começaram a me fazer perguntas. Eu tenho pavio curto? Alguma vez bati nas crianças? Elas já se machucaram comigo cuidando? Eu bebo álcool perto delas? Respondi tudo, honestamente, não, não, não.
E de vez em quando eu tomo uma cerveja no jantar, mas só isso. Meu filho chega em casa e eles levam ele pro escritório de casa. Mesma coisa, porta fecha. Eu espero no corredor, mais uns 30 minutos ou mais ou menos, e eles saem. Meu filho parecia mais confuso do que qualquer coisa. Os investigadores dizem que precisam fazer um exame físico das duas crianças para verificar marcas ou hematomas. As duas crianças mostram os braços, pernas, costas, nada lá porque eu nunca toquei neles. Eles tiram fotos pro registro deles. Aí a investigadora mulher olha para mim e fala que precisam me perguntar uma coisa. Ela fala que as duas crianças relataram que a mãe delas tem usado comprimidos de receita que não são prescritos para ela e fumado maconha dentro de casa. Eu só fiquei lá, confuso, atônito, não fazia ideia. Ela perguntou se eu sabia disso, e eu falei que não, absolutamente não. Essa é a primeira vez que ouço falar. Ela fala que as duas crianças foram muito específicas. A mãe delas toma analgésicos que ela pega de uma colega de trabalho, às vezes 3 ou 4 de uma vez, e fuma maconha na garagem tarde da noite depois que acha que elas estão dormindo. Minha filha falou na hora e disse que tinha medo de me contar porque a mãe disse que se ela contasse para alguém ia tirar o celular dela e não ia deixar ela fazer mais banda marcial. Meu filho disse a mesma coisa, disse que a mãe ameaçou ele, disse que se ele me contasse dos comprimidos ou da maconha ela ia fazer a vida dele um inferno. Os investigadores anotaram tudo detalhadamente. Falaram que iam entrevistar minha esposa em seguida e que entrariam em contato. Depois que eles saíram, eu sentei com as duas crianças, perguntei se o que eles contaram para os investigadores era verdade. Os dois juraram que era. Minha filha disse que a mãe tem agido estranho há meses, dormindo em horários aleatórios durante o dia, ficando brava por nada, viajando no meio das conversas. Meu filho disse que encontrou um frasco de comprimidos no lixo do banheiro há algumas semanas com o nome de outra pessoa, jogou fora porque ficou com medo. Eu perguntei por que eles não tinham me contado antes. Minha filha começou a chorar e disse que não sabia o que fazer. Tinha medo que eu ficasse bravo com a mãe, e eles se divorciassem. Eu falei para ela que esse navio já tinha navegado. Eu peguei a mãe traindo, e a gente ia se divorciar de qualquer jeito. As duas crianças só me olharam. Meu filho perguntou se era por isso que o departamento de crianças e famílias veio na casa. Eu contei a verdade. A mãe ligou pro departamento de crianças e famílias e mentiu, disse que eu estava batendo em vocês porque ela está brava. Eu peguei ela traindo, e ela quer me fazer parecer o cara mau. Minha filha ficou com uma cara de quem nunca tinha ficado tão brava na vida. Ela falou que isso é foda, isso é muito foda, e que ela não quer mais morar com a mãe. Meu filho disse a mesma coisa. Isso decidiu tudo pra mim. Na manhã seguinte, liguei para aquela advogada de divórcio de novo e contei tudo, a denúncia falsa pro departamento de crianças e famílias, as crianças revelando o uso de comprimidos e maconha, o fato de que as duas crianças disseram que querem ficar comigo. Ela falou que a gente precisava entrar com pedido de guarda emergencial imediatamente. Perguntei quanto ia ser o honorário dela para tudo isso. Ela falou que entre o pedido de divórcio e o pedido de guarda emergencial, eu estava olhando $3.000 no total pelos serviços dela. Isso cobre a taxa inicial dela, custos judiciais, e toda a papelada. Fui no banco aquela tarde e saquei $5.000 da nossa conta poupança, pensei se eu vou fazer isso, melhor cobrir tudo. Minha esposa ia ver eventualmente, mas eu não ligava mais. Entramos com o pedido naquele dia, dissolução do casamento e pedido de guarda emergencial baseado no uso de drogas da mãe e denúncia falsa pro departamento de crianças e famílias. Minha esposa recebeu os papéis no trabalho dela no dia seguinte. Ela me ligou gritando tão alto. Tive que afastar o telefone do ouvido, disse que eu era um filho da puta, disse que eu estava tentando roubar as crianças dela, disse que ia brigar comigo em cada coisinha. Eu falei que ela fez isso com ela mesma e desliguei. Uns dias depois, o departamento de crianças e famílias apareceu no escritório dela para entrevistar ela. Eu não estava lá, mas minha advogada falou com os investigadores depois. Perguntaram para ela sobre os comprimidos e a maconha. Ela negou tudo, disse que as crianças estavam mentindo porque eu treinei elas. Pediram para ela fazer exame de urina. Ela recusou, disse que não podiam obrigar ela sem ordem judicial. Erro grande. Tivemos uma audiência na semana seguinte. O juiz ouviu o departamento de crianças e famílias. Eles apresentaram as conclusões de que não havia evidência de que eu tinha machucado as crianças, mas havia alegações críveis de abuso de substâncias por parte da mãe baseadas nas declarações consistentes das duas crianças e recusa da mãe em fazer exame toxicológico. O advogado da minha esposa tentou argumentar que as crianças estavam mentindo porque estavam bravas com o divórcio. O juiz perguntou diretamente para minha esposa se ela toparia fazer exame toxicológico hoje no tribunal. Ela disse não. O juiz falou que isso falava por si só, concedeu guarda total temporária para mim na hora. Minha esposa ficou com visitação supervisionada só 2 visitas por semana.
2 horas cada tinha que ser num centro de visitação supervisionada com um monitor presente, e ela tinha que fazer avaliação de drogas e seguir todas as recomendações antes de poder sequer pedir tempo sem supervisão. Ela saiu daquele tribunal chorando. Isso foi há 2 meses. Ela finalmente aceitou fazer exame toxicológico há 3 semanas, deu positivo para oxicodona e maconha. O advogado dela tentou minimizar, mas o juiz não quis saber. O arranjo de guarda continuou o mesmo até ela completar tratamento e ficar 90 dias limpa. O divórcio em si está andando. Vamos dividir a poupança. Ela fica com $4.500. Eu fico com $4.500. A casa vai ser vendida. Vamos dividir o que sobrar de patrimônio depois de pagar a hipoteca. Deve dar uns $15.000 para cada. Ela fica com o carro dela. Eu fico com o meu. Sem pensão porque a gente ganha mais ou menos a mesma coisa. As crianças estão melhor agora. Estão aliviadas. Não precisam mais guardar segredos. Minha filha me falou semana passada que sente que pode respirar de novo. As notas do meu filho até subiram desde que ele está morando comigo em tempo integral. Eles veem a mãe 2 vezes por semana no ponto de encontro de visitação, e é estranho, mas eles vão porque eu falei que ela ainda é mãe deles e eles devem dar uma chance para ela se tratar. Nunca em 1 milhão de anos eu pensei que seria aquele cara lidando com investigações do Departamento de Crianças e Famílias e exames toxicológicos e visitação supervisionada. Nunca pensei que minha esposa fosse me trair e depois tentar destruir minha vida quando fosse pega. Mas é onde eu estou. E honestamente, eu estou bem com isso porque a alternativa era fingir que eu não sabia, deixar ela continuar fazendo o que estava fazendo e ver minhas crianças sofrerem. Ela tentou usar o sistema como arma contra mim. Ela chamou o Departamento de Crianças e Famílias sabendo muito bem que eu nunca ia machucar aquelas crianças. Achou que ia me fazer ser investigado, talvez me fazer ser preso, ficar com a guarda total, levar tudo. Mas explodiu na cara dela porque a verdade veio à tona. As crianças contaram a verdade sobre o problema de drogas dela. O Departamento de Crianças e Famílias fez o trabalho deles direito. O juiz viu através das mentiras dela, e agora é ela que perdeu tudo. Eu sinto pena dela às vezes. Ela claramente tem problemas. Vício é real. É sério, e ela precisa de ajuda. Mas aí eu lembro que ela tentou me fazer ser preso por abuso infantil. Ela estava disposta a deixar o Estado tirar minhas crianças baseado em mentiras completas. Ela estava brava por ter sido pega e tentou retaliar. Depois que ela fez isso, é difícil voltar atrás ou até perdoar ela. A traição era uma coisa. Pessoas traem. É uma merda. Casamentos acabam. Mas tentar me destruir, tentar me pintar como alguém que bate nos filhos, isso é imperdoável. Meu amigo passou por algo parecido anos atrás, me contou que a ex dele chamou a polícia pra cima dele, alegando violência doméstica. A polícia apareceu, investigou, percebeu que ela estava mentindo, mas ele disse que foi o pior dia da vida dele. Agora eu entendo. Ter alguém que você amou, alguém com quem você construiu uma vida, tentar te queimar vivo só porque você pegou a pessoa fazendo coisa errada. Isso muda você, faz você perceber que nunca conheceu a pessoa de verdade. Mas minhas crianças estão seguras. Elas estão comigo. Estão bem. E é isso que importa. Minha esposa pode se ajeitar ou não. Isso é com ela. Tudo que eu posso controlar é garantir que minhas crianças tenham um lar estável onde não precisem mentir nem guardar segredos nem se preocupar com qual versão da mãe delas vão pegar em qualquer dia. Resumo, minha esposa chamou o Departamento de Crianças e Famílias sobre mim depois que eu descobri o caso dela. Ela tentou me destruir e em vez disso se destruiu. Não posso dizer que estou feliz com como tudo aconteceu, mas fico feliz que a gente está do outro lado disso. As crianças estão seguras. Estão comigo e a gente está construindo algo melhor, algo honesto, e isso vale tudo.